Sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo da palavra do nosso Deus. Texto escolhido é Deuteronômio, capítulo 4, versículos 1 a 8. O estudo destes 8 versículos será dividido em 3 partes. A primeira parte que estudaremos nessa noite, ela versa sobre os versículos 7 e 8. Vamos ler Deuteronômio 4, versículos 7 e 8. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho? Para o estudo desta primeira parte do texto, quero convidá-los a ter em mãos um caderno, uma caneta, para que possam tirar mais proveito daquilo que for falado e fazer algumas anotações para prosseguir estudando em outros momentos durante a semana. Eu gostaria de iniciar esse estudo convidando-os a pensar no seguinte: já perceberam a dificuldade que o ser humano tem em obedecer? Se você já foi pai de crianças pequenas ou se você é pai de crianças pequenas, certamente concordará comigo nesta grande dificuldade. Como é difícil estabelecer limites fazer os filhos pequenos entenderem a importância do sim e do não. O quão difícil estabelecer limites e fazer com que as crianças pequenas entendam o que pode e aquilo que não pode. Certamente todos nós que fomos ou somos pais percebemos essa dificuldade, a dificuldade que o ser humano tem em obedecer desde a mais tenra infância. Queridos, muitas vezes eles testam os nossos limites. E os testam mesmo quando são advertidos sobre as consequências dos seus atos. Mas eu pergunto, será que o nosso relacionamento com Deus, como nosso Pai Celestial, essa tendência é diferente? Será que eu e vocês também não temos a tendência, muitas vezes, de testar limites? A tendência de desobedecer? Eu creio que sim, amados. Todos nós, seres humanos, temos uma imensa dificuldade para entender que a vontade de Deus é o melhor para nós. E para entender que a obediência à vontade de Deus é o caminho para a nossa felicidade. E esse primeiro estudo vai mostrar a importância de obedecer a Deus. E eu gostaria de convidá-los a estudarem comigo um primeiro ponto neste primeiro estudo: o Deus de Israel e o nosso Deus. Esse capítulo pode ser considerado o clímax, o ponto mais alto do primeiro discurso de Moisés. Discurso que ele faz nos capítulos 1 a 4 de Deuteronômio. E qual é o grande tema destes 4 capítulos, e de modo especial deste último capítulo? É a obediência. Observe que o versículo 1, ele se inicia com a palavra agora. E essa palavra agora, ela estabelece uma relação com o que foi dito anteriormente. E o que foi dito anteriormente? Tomando um contexto próximo, capítulos 1, 2 e 3. O que foi dito anteriormente é um relato da história do povo israelita, desde a saída do Egito até a chegada à terra prometida. Em outras palavras, Moisés estava dizendo:
Considerando o que Deus fez em nossas vidas e em nossa história, considerando o que Deus fez na vida da história do povo de Israel, nós devemos obedecer. Considerando o que Deus fez por nós, nós devemos obedecer aos seus mandamentos, estatutos e juízos. Queridos, este é um conceito moral e ético que perpassa toda a palavra de Deus. Observem que, porque Deus nos amou, porque Deus nos chamou, porque Deus nos separou, porque Deus nos conduz, porque Deus cumpre as suas promessas, nós, como uma resposta a este agir de Deus, devemos amar a Deus. Devemos viver de conformidade com o nosso chamado. Devemos viver como um povo separado. Devemos ser conduzidos pelo Espírito Santo e devemos crer nas promessas divinas. Em outras palavras, tudo quanto nós fizermos em nossa dedicação, em nossa consagração, em nosso serviço a Deus, será meramente uma pálida resposta de tudo quanto Deus fez por nós. Todo o amor que devotarmos em tudo que fizermos a Deus será meramente uma resposta ao grande amor de Deus por nós. A Bíblia especifica isso dizendo: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Mas é interessante observar que Moisés cita mais duas razões neste texto pela qual eu e vocês devemos obedecer os mandamentos, estatutos e juízos de Deus. Quais são essas duas razões? A primeira razão, versículo 7. Que nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Queridos, esta é uma pergunta retórica. Por que uma pergunta retórica? Porque não existem outros deuses, senão um único e verdadeiro Deus, o Senhor. Mas era uma pergunta que levava os israelitas a refletirem. A história dos israelitas podia responder muito bem essa pergunta. Por quê? Porque onde estavam os deuses do Egito, quando os israelitas saíram de lá? Aliás, as pragas feriram exatamente a pleia de divindades egípcias. Cada praga atingiu em específico a uma divindade egípcia. Onde estavam os, entre aspas, deuses do Egito, quando o povo saiu de lá? Onde estavam os deuses dos povos que os israelitas derrotaram ao longo da sua caminhada até as portas da terra de Canaã? Os israelitas podiam responder: só Deus se fez presente. Só Deus se fez achegado ao seu povo. Só Deus conduziu o seu povo. Só Deus foi o Deus dos exércitos que guerreou contra o seu povo em todas as suas jornadas. É só Ele que agiu na história. É só Ele que respondeu às orações. A segunda pergunta, que está no versículo 8, é: que nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que foi proposta aos israelitas? Mais uma vez a pergunta é retórica, porque não há nenhuma outra nação, não há nenhum outro povo que tenha mandamentos, estatutos e juízos como os que foram propostos aos israelitas. Nenhum código legal, nenhuma outra lei, por mais antiga que fosse, propunha algo tão singular como a lei dada aos israelitas. Uma lei que foi magistralmente resumida por Jesus em duas frases que fazem toda a diferença em todos os tempos, para todos os homens, em todos os lugares, em todas as nações. E qual é essa frase? Ame a Deus
acima de todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. A magnitude desta frase tão singular faz do homem um bom cidadão dos céus, faz do homem um bom cidadão da terra. Que lições nós podemos aprender deste primeiro ponto? Primeiro, note aí no seu caderno. Em resposta ao amor de Deus para conosco, nós devemos amá-lo sobre todas as outras coisas. Deus deve ser o objeto maior do nosso amor. Como o salmista declarava, outro bem não possuímos, senão o Senhor, nosso Deus. Uma segunda lição, em resposta ao chamado de Deus para que o pertençamos, vivamos de conformidade com esse chamado, como um povo que é a sua propriedade particular, como um povo que é o seu reino de sacerdotes, como um povo que é a sua nação santa, como um povo diferente dos demais povos aqui sobre a face da terra. Uma terceira lição, em função das gloriosas promessas de Deus e da forma como Ele vem cumprindo isso ao longo da nossa vida e da nossa história, vivamos uma vida cheia de fé, uma vida cheia de esperança, porque nós conhecemos o Deus em quem nós cremos. Nós conhecemos o seu poder, nós conhecemos a sua glória, a sua majestade, nós sabemos do que Ele é capaz. Podemos, portanto, caminhar com fé, com esperança e descansar no Senhor. Em quarto lugar, adoremos e engrandeçamos ao nosso Deus, porque Ele é um Deus, eu quero destacar essa palavra, Ele é um Deus chegado conosco, Ele é um Deus próximo, Ele é um Deus que está em nós. Portanto, inigualável, incomparável. E em quinto lugar, conheçamos e prossigamos conhecendo a palavra de Deus, os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos. E tenhamos nesta palavra, mandamentos, estatutos e juízos, o nosso prazer. Feliz é aquele que medita na lei do Senhor, de dia e de noite. Ele é como a árvore frutífera plantada junto aos ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. A sua folhagem não murcha. Os seus frutos são produzidos nas épocas certas. E tudo quanto faz será bem sucedido. Que assim o Senhor abençoe a sua vida e a sua família nesta semana.